pessoal, estamos aqui de volta junto hoje nosso terceiro vídeo para tratar um pouquinho mais a questão dessa mistérios da bruxaria. Eu consegui trazer para vocês no primeiro vídeo um pouquinho do que é a bruxaria, contando um pouquinho mais da questão histórica de como tudo isso aconteceu. No nosso segundo vídeo, eu trouxe como é ser uma bruxa, fiz até uma brincadeira com vocês, colocando uma capa que eu tenho e colocando dentro de uma situação onde realmente nós somos pessoas normais, pessoas que têm uma vida com os seus afazeres e com as suas regras e com suas contas a pagarem, com o seu dia a dia ser vivido de uma forma muito natural e muito comum, corriqueira de ser feito, né? Uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é quem tiver a oportunidade, dá uma assistida, coloca no Netflix, existe uma série que se chama Luna Nera. É uma série italiana que fala da bruxaria, né? É uma série com 6 episódios, só que os 2 primeiros episódios, eles trazem uma compreensão muito bacana a respeito do que é bruxaria, né? De como aconteceu essa questão da Inquisição, da caça às bruxas, mostrando um pouco essa vertente do relacionamento da igreja e da monarquia da época. Então tem uma condição muito interessante de você assistir para que você tenha um pouco mais de compreensão daquilo que eu falei no primeiro vídeo, tá? Os 2 primeiros episódios é bem interessante nesse sentido. Obviamente depois ele vai entrando numa trama e acaba aqui entrando em questões do conteúdo até para prender a atenção, mas ele foge um pouco também, né, desta coisa do que foi a Inquisição, né, e o que é uma tradução literal hoje da bruxaria. Bom, pensando nesse ponto que eu gosto de trabalhar com vocês e eu quero convidar vocês a refletirem hoje nesse vídeo, é como que essa bruxaria se aplica na nossa vida, como que as coisas aconteceram, né, e o quanto a gente se tornou limitados diante de situações até então que nós considerávamos desconhecidas, né? Eu gosto sempre de falar na questão de um exemplo, eu tenho lido a Bíblia Sagrada novamente, e quando a gente pega lá no começo da criação do homem, dentro da literatura e de uma liturgia cristã, a gente vê que tem lá a figura de Adão e Eva, né? Aquelas 2 figuras, que naquela época eles não tinham nenhum tipo de censura, eles não tinham nenhum tipo de preconceito, eles não tinham nenhum tipo de restrições na forma deles viverem até sem roupa, porque não se existia, né, a questão da sexualidade, não de sexualidade, mas vamos colocar dentro de uma tradição de pornografia, não existiam esses pensamentos impuros, né? Então eu falo que na origem de nós, como seres humanos, a gente é criado e nascido dentro de uma lei onde a gente pode ter acesso a tudo, onde a gente pode ser expandido universalmente, porque nós temos esse acesso, nós fomos criados dentro de uma tradição livre, dentro de uma tradição onde você tem o direito de ir e vir e ser respeitado por isso, né? E aí o que aconteceu, né? Eu falo que aí vem nessa historinha toda, veio lá a cobrinha ela veio, mostrou a plantinha o pezinho de maçã para você, falou assim, olha, prova, gostosa essa maçã, dá uma mordidinha nela. E aí o que aconteceu com tudo isso, né? Eu falo que a maçã, ela veio como uma representação da nossa condição de ser humano, de querer olhar para a grama do vizinho por estar sempre mais verde. A maçã, ela vem como uma restrição, como uma regra, como um dogma, que eu preciso me adequar àquele novo cenário, mas aquele cenário me é limitador. Aquele cenário, ele me coloca numa posição de impureza, ele me coloca numa posição de não justiça para algumas coisas, ele me coloca numa posição de arrogância para outras, de não humildade para algumas outras. Por quê? Porque é um mundo que passa a ser competitivo, que passa a ser de duelos, que passa a ter confrontos, né? E o que eu deixo de fazer? Eu deixo de olhar para a imensidão que estava à minha volta, com pé de maçã, não, com pé de pera, com morango, com mamão, com outras frutas, outros animais, mas eu estou focado naquilo que me limita. Eu estou focado naquilo que eu acredito ser, que, poxa vida, eu fiz esse erro, agora eu vou pagar por esse erro e eu preciso seguir esta regra. Porque se eu não seguir esta regra, eu estou fora de uma sociedade onde todos estão inseridos, né? Então eu falo que a bruxaria, ela tem muito essa questão de você olhar para a história que você viveu, que a nossa ancestralidade viveu, com um pouquinho mais de um olhar
empático e um pouquinho de um olhar mais 360 graus, né? Dentro da bruxaria, a gente tem essa capacidade de olhar para situações de uma forma diferenciada, de uma situação onde as coisas acontecem dentro de ciclos, dentro de que sofre impactos de uma natureza, que sofre impactos de terceiros e que tudo está entrelaçado de alguma forma, né? E que isso responde de alguma forma dentro dessa sociedade na qual eu estou inserida. Pensando nisso, o que acontece? Dentro da bruxaria é muito comum falar em algumas comemorações, né? Então vocês já devem ter ouvido falar dos esbás, dos sabás. Existe muito. Os sabás são algumas comemorações que são feitas em relação às estações do ano, né? Então, principalmente são esses grandes eventos, né? E são realmente comemorações onde vem dar boas-vindas àquela nova estação na qual vai se adentrar. Por que isso acontece? Porque é sabido que dentro de cada estação do ano, o universo, a natureza na qual estou inserido, se comporta de uma forma diferente. Não tem como eu querer que tenha uma produção gigantesca, vamos pensar aí de cana-de-açúcar, no inverno. É uma planta que não se adapta ao inverno, é uma planta que não gosta de temperaturas frias e geralmente não vai dar frutos, não vai dar resultado, né? Então, eles gostavam de entrar nesses festivais porque, de certa forma, dar início a um novo ciclo que seria vivido. E o que nós tínhamos nos esbás, né? Temos nos esbás. Os esbás são as comemorações lunares, né? Então, a gente tem, para cada transição de lua, a gente tem essa condição de ter uma celebração, de ter um comportamento diferenciado. Por isso que quando se fala em alguns rituais, né, algumas pessoas falam, faça isso em lua cheia, faça isso em lua crescente, faça isso em lua minguante, faça isso em lua nova. Por quê? Porque a lua, ela tem um comportamento muito interessante dentro desse nosso sistema solar que nós estamos inseridos e que isso impacta de certa forma, não só em nós, mas nas plantas, nas águas, nos animais. Então isso gera um efeito muito amplificado e que vai impactar todas essas pessoas e a forma como eu vou viver. Então o que eu acho muito interessante da bruxaria é que realmente a gente tem essa capacidade de olhar para as situações com um pouquinho mais de amplitude, com um pouquinho mais de respeito, com um pouquinho mais de empatia. As religiões, elas vieram num objetivo muito claro, voltado aos interesses pessoais, interesses da época, aonde você honrava e valorizava o interesse pessoal, né? Interesse de troca, interesse financeiro, interesse monetário, interesse de poder, né? O ser humano tem uma questão muito grande com o poder, com a fama, com o status, e que isso impacta ainda muitas pessoas até hoje. E o que acontece quando a gente trabalha dentro de um interesse individual? A gente limita, né? Eu gosto muito de pensar que nós somos seres humanos únicos. Não existe uma pessoa igual a mim, não existe uma pessoa igual a você no planeta. Nós somos pessoas únicas. Podemos ter opiniões parecidas, podemos ter algumas preferências por algumas coisas bastante similares, mas nós não somos iguais. A condição na qual eu vivo hoje é muito diferente da sua condição. E mesmo que a gente tenha uma afinidade sobre um assunto, eu tenho uma forma de interpretação e você tem uma outra forma de interpretação, né? E isso não me dá o direito de viver em desarmonia com o ambiente em geral, porque você não é igual a mim. Nós somos todos pertencentes a uma mesma espécie, aonde cada um tem a capacidade de se relacionar com cada um e gerar pessoas que serão também novos universos de compreensão, de opiniões, de sensações, de sentimentos e de avaliações. Então, de certa forma, a gente vive num universo infinito, porque o tempo todo temos pessoas nascendo e pessoas morrendo. Então, o tempo todo teremos novas pessoas e novas formas de interpretação e de visão e de pontos de vistas diferente dos nossos sendo construídos, surgidos. Então, é muito interessante quando a gente pensa dentro desse prisma e quando você pensa um pouco dentro dessa abrangência, pensando numa cabeça lá do século XIV, do século XIII, como isso reflete, né? Dentro de uma questão de administração planetária, social, isso gera um certo desconforto, né? Você precisa pensar assim como um monarca da época. O que eu vou fazer para domar essa galera toda, né? O que eu preciso fazer para administrar essa galera toda?
para que eu continue tendo o meu poder e eu não tenho vozes de revolta e manifestação contra mim. Acaba se criando regras, acaba se criando dogmas. Então, para nós, seres humanos, sempre foi muito interessante e necessário que a gente tenha vindo de uma expansão e, de certa forma, a gente entrou dentro de uma compressão grande, onde a gente se limitou por conhecimento, a gente se limitou nas questões emocionais, a gente se limitou nas questões de padrões sociais, a gente se limitou nas questões de compreensão e de sentimentos ao próximo. Por quê? Porque nos foi ensinado de geração a geração de nossa ancestralidade que isto era uma forma de você ter ordem, que isto é uma forma de você ter organização. Nunca nos foi ensinado a conviver com o próximo aonde eu possa compreender a linguagem do próximo de forma respeitosa, né? Sempre que alguém vem com um ponto diferente do meu, criou-se discussões e conflitos, né? A grande maioria das pessoas não tem a capacidade de olhar para o ponto de vista do outro através dos olhos do outro, olhar com esse olhar empático, olhar com esse olhar diferenciado de compreensão de que são universos diferentes e que são formas de compreender a realidade diferente. E não me dá o direito de julgar a forma de compreender do outro. Não necessariamente eu preciso aceitar, mas eu preciso compreender e respeitar. Então a bruxaria, ela traz um pouco essa linguagem para o dia de hoje. Ela trabalhava dentro daquela época numa linguagem que era conhecida dentro dos limites de conhecimento, educação e social da época, né? Muito o que se falava de alquimia, por exemplo, naquela época, misturas de ervas, misturas de componentes. Hoje, a química traduz isso com uma linguagem diferente, com uma linguagem científica. Então, a gente teve uma mutação, uma transposição de alquimia para a química. Quando a gente pensa na astrologia, falando dos efeitos astrológicos, previsões, constelações, posições de estrela, enfim, elas já traziam esse condicionamento para a gente numa linguagem simples da época e que poderia soar, né, para cada um de nós como uma forma mística. E hoje isso a astronomia traz de uma forma diferenciada, com estudos, com cálculos, com imagens de satélite, mas cada época tem o seu padrão de conhecimento, tem a sua tecnologia a seu favor. Então é muito interessante a gente olhar para toda essa história de construção para ver o quanto que nós expandimos e o quanto que nós tivemos que nos comprimir para que a gente pudesse ter uma compreensão do que é sim viver, né, nessa sociedade, do que é sim você aprender a respeitar. De certa forma, gente, eu não posso falar que é ruim, mas de certa forma, quando a gente consegue comprimir, a gente aprendeu valores. E alguns desses valores hoje a gente pode ver que eles estão começando a extrapolar. E algumas pessoas não estão conseguindo mais viver com essa barreira que nos foi ensinada. Hoje vemos pessoas passando por situações de estresse, de depressão, de síndromes de pânico, de doenças de cunho emocional que geram total desconforto e muitas vezes a gente não consegue entender, porque não mais o material preenche. Portanto, a gente tem que sempre pensar desta forma, né? O quanto que a gente consegue e se expandir hoje e confrontar esses medos, essas ansiedades, essas situações de estresse que nós temos vivido, tentando sair um pouco dessa linha delimitada para nós dentro de uma ancestralidade. E não é pensar, preciso ser bruxa para isso. Não, não é isso. É você pensar que você está sim inserido dentro de um universo gigantesco, aonde cada ser humano é único e exclusivo, onde isso te gera um condicionamento de viver num espaço infinito de universos e que fazem você refletir de alguma forma que todas as formas de viverem podem ser justas, podem ser corretas, podem ser uma nova forma ideal de se viver. Ah, mas você vai falar isso de questões, por exemplo, de pessoas que causam maldade ao ser humano? Não sabemos e não podemos julgar pessoas que são más e que cometeram atrocidades porque elas são naturalmente más. Elas vieram de um condicionamento e de uma criação e souberam conviver com aquilo na sua assimilação, na sua compreensão da situação, de uma forma que talvez não tenha sido tão positiva. E pagaram pelos seus feitos, né? E tiveram esse comportamento que refletiu dentro de uma sociedade, às vezes de uma forma não tão positiva.
Então a ideia que a bruxaria traz é realmente a gente voltar a esses conceitos de amplitude mais amplificados, de uma visão 360 graus, aonde que eu acho muito interessante é a gente começar a trabalhar com a questão do preconceito, e que eu gosto muito de pensar da seguinte forma, né? Que o preconceito, ele só vem, ele só aparece, surge na nossa vida quando a gente realmente não nos damos a condição diária de repensar de forma cotidiana aquela situação na qual eu criei uma ideia fixa em relação àquilo. Então eu deixo de pensar sobre um assunto, seja um preconceito de gênero, de raça, de alimento, de forma de vida, de nacionalidade. A partir do momento que eu não dou a este meu pensamento uma segunda, terceira, quarta, quinta, ou seja, uma condição diária de repensar o meu ponto de vista, eu gero um preconceito. E a gente tem que entender que o universo nada é fixo, nada é rígido, nós temos sim condições de trabalhar com maior flexibilidade e compreensão, né? Algumas religiões precisaram firmar isso para que a gente pudesse ter controle, para que a gente pudesse ter uma capacidade de não gerar tanta anarquia, não gerar tanto desconforto e bagunça social. Porém, hoje a gente está vendo que você limitar demais também tem gerado certo desconforto. Então, dentro dessa minha necessidade de expansão, desses limites que me foram pré-dispostos dentro de uma ancestralidade, como eu consigo agir diferente e olhar para um novo modelo de vida que eu quero praticar, aonde eu tenho que levar em consideração que eu estou inserida numa natureza e num universo onde pessoas diferentes, universos diferentes e que não necessariamente estão errados, estarão sendo envolvidos comigo. Não tenho nenhuma obrigação de concordar, de aceitar, mas tenho sim a responsabilidade de respeitar e de compreender que aquela é uma forma que o outro sabe viver, diferente da sua, né? Mas que também pode te ensinar em muitas coisas. O interessante da bruxaria é exatamente isso. E todas as religiões são assim. Se você parar para pensar, nós temos inúmeras tradições, né? Todas as religiões, elas têm essa coisa de trabalhar dentro de um limite de dogmas, de regras e de expressões para que você, de certa forma, forme-se grupos e forme-se nichos. Isso é uma condição natural do ser humano, né? Não que isso vá deixar de existir, mas a gente tem que conseguir transitar entre todos esses nichos de forma respeitosa, de forma onde você sempre adquira uma maior possibilidade. E não é só pensando numa igreja católica, numa igreja protestante, temos, sim, comportamentos muito parecidos dentro de uma doutrina espírita, dentro até de uma bruxaria. Até trouxe para vocês uma lista de tradições, se vocês pararem para pensar, olha, a gente tem a tradição celta, a Wicca, a de Salem, a Livre, a Alexandrina, a Cabot, que é a que eu faço, a Wicca cristã, nós temos o druidismo, temos a diânica, temos a eclética, a greco-romana, a verde, a familiar, as fadas radicais, a magia do caos, temos a ancestral, temos a solitária, tem a nova era, tem a santeria, tem o xamanismo Wiccan, tem o asatru, tem a bruxaria, tem a cerimonial, tem a tradicionalista. Gente, tradições e linhas pelo mundo são gigantescas. Então são pessoas que têm capacidades e têm formas de expressar a sua forma de enxergar a realidade diferente da nossa. E nós temos que ter essa compreensão de querer e poder transitar entre todas elas com muito respeito, com muita amorosidade, com muita compreensão e muita sabedoria. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer para que vocês reflitam um pouco o quanto vocês expandem nessa sua capacidade de percepção universal ou o quanto que vocês ainda estão fechados a limites e regras que têm gerado em você desconfortos emocionais, desconfortos sensoriais, desconfortos de todas as formas de relacionamento. Pensa um pouco sobre isso. Nos nossos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as leis herméticas, que também compõem e que são parte essencial dentro de um estudo de não só bruxaria, mas de toda a tradição que a gente tem aí de religiosidade, de espiritualidade. Não deixe de me acompanhar em outros canais. Temos aqui um canal. Primeiro coloca aqui o sininho para tocar, porque todas as vezes que tiver vídeo, postagem nova aqui dentro do canal do YouTube, vocês podem acompanhar e não perder e nem acompanhar essa série que eu quero trazer, que eu tô gravando para vocês com muito amor e com muito respeito.
E também eu tenho um canal no Instagram que se chama Sobre Espiritualidade, onde eu faço postagens e vídeos diários, trazendo um pouquinho mais a respeito dessas emoções, não só dentro de uma linha de uma bruxaria, mas também um pouco de uma linha que eu pratico de espiritismo e também uma vida normal, com seus altos e baixos e com tudo aquilo que nos foi direcionado a viver, né? Os desafios que temos para viver. E também tem um canal no Spotify, deixa de seguir, que é Espiritualidade no Ar, onde eu coloco áudios semanais trazendo um pouquinho de exercícios de autoconhecimento e como você lidar com as suas emoções e com o seu conhecimento de si mesmo, trabalhando num ponto que eu expliquei já no nosso primeiro áudio lá, onde a gente trabalhar numa intimidade singular, que é exatamente isso que eu trouxe aqui, é a gente saber que somos singulares, únicos e exclusivos no mundo, onde cada qual tem o seu universo e a sua forma de viver. Não deixe de acompanhar esses canais e sempre acompanhe aí as novidades que eu vou trazendo aí para vocês, tá bom? Uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.